Paulo apresentando-se, falando qual é o tema o assunto deste livro de Romanos. O assunto desse livro de Romanos é o Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que nele crê. E vimos que, tendo Paulo avisado que o Evangelho é a razão da salvação, logo em seguida Paulo começa a desenvolver um bloco onde a grande questão tratada é: por que eu preciso de salvação? Qual é a razão por que nós necessitamos de salvação? E aí Paulo inicia esse bloco do capítulo 1, verso 1, 18, até o capítulo 3, verso 20. E nós vimos semana passada que precisamos de salvação. Por quê, queridos? Porque nós negamos Deus, porque nós trocamos Deus e porque nós adoramos as coisas criadas no lugar de Deus. E por isso Deus começa a manifestar a sua ira. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade dos homens que negam, que eles suprimem a verdade de Deus pela injustiça. Isso nós vimos semana passada. Nós vimos semana passada sobre o despertar da ira de Deus. Como a ira de Deus, por que a ira de Deus se desperta? Por causa da nossa negação da verdade de Deus. A ira de Deus se desperta por causa da nossa troca da verdade e da glória de Deus pela mentira e pela glória dos ídolos. E a ira de Deus se desperta porque, tendo trocado a verdade e a glória de Deus, nós passamos a adorar aquilo que não é Deus. Deus assumiu um outro papel nas nossas vidas que não de Senhor, e nós adoramos outras coisas no lugar de Deus. Por isso, Deus desperta a sua ira. O que nós veremos hoje é, visto Deus despertar a sua ira, há então uma dinâmica de Deus de começar a manifestar o peso da sombra da sua ira. A ira de Deus é despertada. E agora o apóstolo Paulo vai nos falar de como esta ira de Deus, ainda que de uma forma atenuada, já se manifesta sobre os homens, ainda que de uma forma diminuída. Como Deus manifesta a sua ira sobre os homens? O que é a ira de Deus revelada nos homens? Isso nós veremos hoje. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo. No livro de Romanos, nós leremos do capítulo 1, dos versos 24 ao verso de número 32. A palavra de Deus nos diz assim: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, contrárias à própria natureza. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo da merecida perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a pais e mães. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Bem, curva a sua cabeça. Senhor Deus, Tua palavra nos fala do despertar da sua ira e de como ela começa a manifestar-se sobre nós, sobre os homens que negam
as verdades do Senhor reveladas neste mundo criado. Aos homens que trocam a verdade e a glória de Deus. Aos homens que adoram aos seres criados, ao invés do Criador. E nós já vimos que nós temos trocado o Senhor. Sempre que o Senhor não é Deus em nossas vidas e não governa soberanamente sobre nós. Eu te peço, Senhor, dá-nos clareza hoje daquilo que a Tua palavra fala sobre o peso da sombra da Tua ira, para que nós discernamos o Teu juízo e, temendo e tremendo, nos voltemos suplicando a Tua misericórdia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este bloco que nós estamos perpassando é um dos blocos mais sombrios da Escritura. Porque ele olha para nós e nos desnuda completamente. E mostra não apenas a realidade última da nossa alma, da alma dos homens perdidos, como também revela já de antemão como Deus está manifestando a sua ira. Sim, todos os homens pecaram. Paulo vai concluir ao fim desse bloco. Eu já posso dizer de antemão isso. E sim, o nosso pecado não é meramente um ato qualquer de adultério, um ato qualquer de roubo, de mentira. O nosso pecado, ele começa antes de tudo, o que vimos semana passada, por trocarmos a Deus. Todas as vezes que o homem escolhe o pecado no lugar de Deus, ele está fazendo dos seus desejos, vontades e prazeres o seu próprio Deus. E Deus deixa a condição de Deus de sua vida, e ele assenhora-se de si mesmo, ou então ele coloca um ídolo, uma coisa ou alguém no lugar de Deus. Sempre, antes de tudo, o pecado do homem é um pecado contra a divindade de Deus. Entende? Não é meramente um pecado moral. Todo pecado moral é um desdobramento, toda a vida que está emaranhada em diversos pecados morais, que vão se desdobrando uns sobre os outros, isso é uma mera consequência de adorar outras coisas no lugar de Deus, da idolatria. Vimos isso. Hoje, porém, veremos como Deus começa a manifestar a sua ira. Vimos que Deus é um Deus que se ira. E se esse é um conceito difícil para você, ouça o sermão que nós ministramos semana passada, para que você entenda esse conceito da ira de Deus. Deus é um Deus que se ira. E estes versos que nós começamos a ler, a partir do verso 24, ele começa a dizer, por isso o quê? E aí nós temos de retomar o que vimos semana passada. O que nós vimos semana passada? Vimos que o texto do verso 18 começa, Deus manifesta a sua ira. Deus manifesta a sua ira porque os homens negaram e trocaram e adoraram outras coisas no lugar de Deus. E por isso, Deus entregou. E nós temos essa expressão aqui 3 vezes. Olha aqui, observe aqui no verso 24. Por isso Deus os entregou, em primeiro lugar, à impureza sexual. No verso 26, por isso Deus os entregou, a quê? A paixões vergonhosas. E no verso de número 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou, a quê? A uma disposição mental reprovável. Então perceba, a manifestação da ira de Deus, o peso da sombra da ira de Deus, começa pelo ato de Deus entregar o homem a si mesmo. Não é o desejo do homem seguir suas paixões pecaminosas? Não está no coração do homem seguir o desejo de suas perversões? Há um momento quando Deus, então, ele simplesmente deixa de intervir no homem, na sua mente e no seu coração. E isso já é a ira de Deus se manifestando. Por isso, porque o homem adorou mais as coisas criadas que o Criador, negou o Criador, trocou o Criador. O que Deus faz? Deus diz, então tá. Então siga seu curso de autodestruição. Então eu não intervirei mais. Então eu lhe entregarei a minha ira. É liberdade que você quer? Liberdade você terá.
C.S. Lewis disse que o inferno é o maior tributo à liberdade humana. A ira de Deus começa com Deus simplesmente começar a deixar o quê? Deus suprime a sua luz. Por isso que eu falo aqui de sombra. Pensemos nessa metáfora. Tudo o que há no mundo debaixo da luz de Deus está sob sua intervenção. Mas há um momento em que, depois de tanto intervir, Deus simplesmente suprime a sua luz e permite que o homem esteja escondido nas sombras do seu próprio pecado. E Deus, então, o entrega. Deus o entrega a si mesmo. E o texto vai falar de 3 dinâmicas. Primeiro, Deus o entrega a impurezas sexuais. Depois, Deus o entrega a paixões perversas. E, por fim, Deus o entrega a uma disposição mental contra Deus e a sua própria glória. O que é, então, o início do juízo de Deus? O que é, então, o início da ira de Deus? O início da ira e do juízo de Deus já manifestos sobre esse mundo é deixar o homem seguir o curso perverso do seu próprio coração. Quando no livro de Gênesis, nós vemos Deus falando a Noé, dirigindo-se a Noé e falando a respeito da disposição de Deus quanto à humanidade que estava em um estado perverso, Deus diz o seguinte: não contenderei mais com o homem. Não vou mais lutar, não vou mais insistir, eu vou entregar a sua própria disposição. Por isso, Agostinho fala da manifestação do bem de Deus como uma luz. E o que é o mal? O mal é a supressão dessa luz. É quando nós nos escondemos dessa luz, é quando nós nos enredamos em trevas. E ali, nas trevas, nas sombras, nós estamos escondidos de Deus. Nós nos escondemos da luz de Deus e procuramos uma vida na sombra, então Ele nos deixa na sombra como início de seu juízo sobre nós. Como não há luz o bastante, os homens não se incomodam com a sua própria sujeira. Sabe quando você está no cinema e você se emporcalha? E aí você está tudo bem, né? Assistindo filme e tal, camisa branca, não dá para ver nada. Derramou-lhe um refrigerante, um bolho de cachorro quente, alguma coisa assim. Tudo bem, está todo mundo na sombra. É assim que acontece com o homem. Deus permite que ele esteja na sombra e isso não lhe incomoda. Sua própria sujeira não lhe incomoda. Ele está com a sua consciência pacífica e isso já é o juízo de Deus se manifestando contra este homem que tem trocado a glória de Deus pela glória dos ídolos. E por isso, no juízo, a luz da justiça de Deus vai raiar. E todos aqueles que estiveram nas sombras, porque Deus os entregou a sua própria paixão, perceberão que estavam imundos, impuros e que resistiram a Deus e ao seu chamado para reconhecerem quem Ele é. Interessante, não é, irmãos? Na verdade, o homem que se mantém numa condição de perversidade, ele já está debaixo do juízo de Deus. O Senhor Jesus diz em João 3,36, que aqueles que não creram permanecem sob a ira de Deus. E Paulo vai nos descrever, então, como se manifesta esse entregar Deus, os homens, às suas próprias paixões. E esse é um texto muito interessante. Se este entregar de Deus consiste na aplicação do juízo e da ira de Deus ao homem, então, de forma prática, como pode-se identificar que estes homens estão entregues a si mesmos? A palavra de Deus vai nos dizer das perversidades que são encontradas nas sombras. E Paulo, ele começa falando, queridos, aqui, especialmente de perversidades ligadas à sexualidade. Ora, muito acertado.
Afinal de contas, a sexualidade é uma das esferas mais sensíveis da vida humana. Uma esfera que pode trazer bens e pode causar terríveis males. Sim ou não, irmãos? Sim. A sexualidade é uma das áreas mais sensíveis da vida humana. Não é à toa que Paulo coloca o seu holofote, embora mais à frente ele vai falar do desdobramento, do deixar Deus, o homem, à sua própria vontade, de outras perversões em outras áreas. Ele começa mostrando essa que sim, é uma das áreas mais sensíveis da vida humana, a sexualidade. E Paulo vai especialmente ressaltar questões de natureza sexual que mostram o homem entregue à sua condição de corrupção e os desdobramentos disso para o sofrimento do próprio homem. Se nós olharmos a história da humanidade, a história das religiões, a história das perversões religiosas, geralmente elas estão atreladas a perversões sexuais. Por exemplo, no culto de Baal, ali na região de Canaã, o culto ao deus Baal, em alguns lugares, era um culto à fertilidade. E como é que era feito o culto à fertilidade? A pretexto de fazer um culto a Baal, a fim de que as colheitas forem prósperas, a fim de que eles pudessem plantar e colher muito, o que eles faziam? Orgias. Depois de 9 meses, vamos criar um outro deus, Moloque. Vêm as crianças, por conta das orgias, crianças não queridas, crianças não amadas, crianças não planejadas, então entreguemos a outro deus, Moloque, e queimavam estes filhos, eles matavam seus próprios filhos, entregues ao sacrifício de Moloque, o que era muito conveniente, obviamente. Isso mostra essa degradação da situação humana. Bem, Paulo começa por uma condenação a que Deus entrega ao homem, e ela se manifesta de um modo muito claro pela impureza sexual. Olha o que diz o verso de número 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, seguindo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Deus entrega os homens à impureza sexual. E o que é impureza sexual, queridos? O que seria impureza? Está fácil de a gente chegar à conclusão. Impureza é aquilo que não é puro, não é verdade? Ou seja, existe uma esfera da pureza sexual. Certo, irmãos? E a Escritura fala sobre a pureza sexual. O sexo, a sexualidade humana é um poder grandíssimo, queridos. Não envolve só o orgasmo, não envolve só prazer, é muito mais que isso. E hoje, nas dinâmicas de como a sociedade trata a sociedade trata a sexualidade apenas como um objeto de prazer. Mas se nós observarmos todas as dimensões da sexualidade, a sexualidade é algo muito perfeito, completo, pleno, puro. Por quê? Porque na sexualidade nos foi dada diversos aspectos, onde nós vemos Deus permitindo que o homem, em primeiro lugar, crie um vínculo forte entre um homem e a mulher. O que a sexualidade faz? A sexualidade, ela permite a criação de um forte vínculo entre o homem e uma mulher. Não foi o Senhor Deus que disse? Deixará pai e mãe, o homem, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Esta palavra está nos dizendo que, em algum aspecto, a ligação sexual cria uma ligação entre indivíduos. Uma ligação que é cheia de significados, tanto relacionais quanto de alma. A sexualidade, além disso, ela tem um poder de vida. Meu Deus, nós temos o poder de gerar uma vida. Em alguma medida, por esse motivo, também somos feitos à imagem de Deus, porque Deus é criador e nós, em alguma medida, representamos isso a partir da nossa sexualidade. Criamos, não como Deus, obviamente, mas criamos sim, seres humanos. Um serzinho que nunca existiu, você consegue entender isso? Uma alma vem à vida pela sexualidade. A sexualidade, ela também expressa
a constituição de um elo de aliança, que é o próprio elo da aliança divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando somos tornados um no matrimônio, existe essa dimensão de que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O que é a imagem da comunidade divina? Homem e mulher, cuja interação e ligação se dá especialmente no casamento e na sexualidade. Percebe as forças que há na sexualidade? Irmãos, sexo não é só prazer, é prazer também, mas não apenas, essa é uma dimensão muito pequena do sexo, pensá-lo apenas como prazer. Por isso que é algo tão grandioso e que por isso é tão terrivelmente pervertido. Percebe? Deus nos cria nessa esfera sexual com a capacidade de nos ligarmos a alguém. Deus nos cria com a capacidade de produzirmos vida. E Deus nos cria com a capacidade de representarmos a aliança que o próprio Deus tem na Trindade, a aliança que Deus tem conosco, a aliança que Cristo tem com a sua igreja, pela aliança que nós estabelecemos na relação conjugal. Por isso, a sexualidade é, sim, uma esfera importantíssima da vida do homem, e por isso também aqui há muita perversão. Portanto, a pureza da relação sexual. A relação sexual, ela precisou ser estabelecida dentro de um contexto que lhe permitisse ser pura. Um poder desse tamanho, queridos, precisa de mecanismos de contenção, de mecanismos de canalização, de mecanismos de exercício, para que esse poder não seja usado de modo inadequado e para a perversão. Estão comigo? Estamos juntos? Certo? Pense comigo. A água pura faz bem, sacia, hidrata, é muito importante para a vida? Sim. E a água impura? Você pode morrer se você beber uma água impura? Com bactérias e vírus? Você pode adoentar-se? Você pode ser pior do que não beber água? Sim. É nesse sentido que a perversão da sexualidade é algo terrível para o homem. E aqui, quando o homem escolhe adorar outro que não o próprio Deus, no primeiro plano, Paulo ressalta as consequências de Deus deixar o homem ao seu próprio encargo. E a primeira delas é a impureza sexual. E o que é então a impureza sexual, queridos? É toda sexualidade fora desse contexto, onde Deus permite que o homem viva. O que, queridos? Uma sexualidade onde haja vida, compromisso, aliança, unidade. Onde isso acontece? Na família, no casamento. Deus permitiu que o homem pudesse ter o poder de gerar vida, de unir-se a alguém de um modo especial e de representar a sua aliança onde, queridos? No casamento. O casamento é o contexto da pureza, da sexualidade humana. É lá que Deus deu mecanismos para que o casamento seja vida e bênção, para que a sexualidade seja alegria e regozijo, para que nela haja honra e respeito, certo? Mas o que nós fizemos? Nós, os homens, eles se insurgiram contra Deus, adoraram outros deuses, e o que Deus fez? Deus os entregou à impureza sexual. E como se manifesta a impureza sexual, queridos? Poderia falar de pelo menos 5 modos, mas eu quero ressaltar os 3 mais importantes. O segundo deles, inclusive, está aqui no próprio texto, mais à frente, o terceiro deles. Se a pureza sexual é a sexualidade dentro do contexto do casamento, obviamente, a impureza sexual, em um de seus aspectos, é o sexo fora do casamento ou antes do casamento. Faz sentido? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? O Senhor Deus disse em Gênesis capítulo de número 2, unir-se-á o homem à sua mulher, deixará pai e mãe, ou seja, o homem vai desconstituir, especialmente sua aliança primária do seu pai e da sua mãe, para a partir daí constituir uma aliança primária com a sua esposa. E então serão ambos uma só carne. Onde deve se dar a união da carne, queridos?
na constituição de uma nova família, no casamento. Portanto, sim, o sexo antes do casamento é uma perversão, é uma impureza sexual. E esta esfera onde nós vivemos, onde os homens estão largamente se entregando à sexualidade antes do casamento, isso já é a ira de Deus se manifestando contra aqueles que não reconhecem o Senhor como Deus. A verdade, nós vimos no texto passado que os homens primeiro, eles negam a verdade. A verdade é que Deus ordenou os homens para que no casamento, no ambiente de respeito, no ambiente de compromisso e no ambiente de honra, houvesse a sexualidade. Olha que coisa importante, queridos, para a sexualidade. Respeito, compromisso e honra. Essa é a verdade, é aqui que deve haver a sexualidade. Mas o que os homens fizeram? Os homens negaram isso. E nós vivemos uma cultura que superenfatiza o prazer sexual acima de qualquer parâmetro de bem e de valor. Nós vivemos uma cultura onde o sexo se resume ao orgasmo. Nós vivemos uma cultura onde é superenfatizado, superestimulado, um aspecto muito diminuto da sexualidade. E se nega que deva haver a necessidade de o sexo ser vivido com honra, no ambiente do casamento, respeitando o valor. Hoje, falar de que é necessário que os homens e mulheres, os jovens, os adolescentes, se resguardem para o casamento é um tabu. É o oposto. Antigamente o tabu era dizer que alguém podia ter uma relação sexual antes do casamento. Hoje é o oposto. Hoje, se um jovem se declara guardando-se e guardando a sua sexualidade para o seu futuro esposo e a sua futura esposa, os outros já olham e falam, meu Deus, que coisa brega, você nesses dias fazendo isso? É o oposto. E o que é isso, queridos? É Deus entregando o homem ao seu próprio juízo. O que troca o homem está fazendo quando ele troca esta sexualidade antes do casamento por uma sexualidade, o guardar-se antes do casamento por uma sexualidade antes do casamento? O homem está trocando, muitas vezes, o amor de Deus pelo amor do homem ou da mulher, pela paixão. Você não entendeu, não? Deixa eu tentar te explicar. Eu vejo muitas vezes jovens adolescentes, que desejando, especialmente jovens meninas, né? Especialmente querendo ser amados, querendo ser amadas, elas encontram na figura de uma paixão o amor que elas tanto desejavam. E geralmente o rapaz não é bobo, né? A pretexto de amor, ele chama a menina e diz, tem uma relação sexual comigo. E a menina, por trocar o amor de Deus, que é incondicional e está sobre tudo, e entregar-se a um suposto amor de um namorado, de uma paixão, ela acaba cedendo e trocando. Olha o que há numa simples relação sexual antes do casamento. Há a troca do amor de Deus pela paixão dos homens. Percebe isso? Percebe que não é algo simples? Meu irmão, se Deus é o seu Deus, e se você o ama acima de tudo, é claro que você vai preservar-se de ter uma relação sexual antes do seu casamento. É lógico que você vai fazer isso. Entende? E você acha que é paixão, que é amor, quando um jovem submete uma moça, ou vice-versa? É mais comum um jovem a uma moça, né? Quando um jovem submete uma moça a um argumento como esse, se você me ama, tenha relações comigo. Isso não é amor. Quem ama preserva, quem ama cuida, quem ama quer a honra do objeto amado, quem ama quer o louvor do objeto amado. E aí por isso existe essa troca, a troca do amor de Deus, onde nós deveríamos estar inteiros, e pelo que nós deveríamos nos encontrar completamente desnecessitados de qualquer aprovação de amor de qualquer pessoa externa, nos mobilizando a fazermos qualquer coisa que ela queira, porque o amor de Deus nos basta. Mas o que nós vemos? Vemos uma geração que vai deixando o amor de Deus em segundo e terceiro plano, e para a qual essa questão de sexualidade é um mero detalhe,
não entendendo que nesses casos Deus não está sendo o Senhor da sua vida, Ele não é o seu Deus. Entende isso? Quando os homens se entregam a estas circunstâncias, eles estão demonstrando que Deus não é seu Deus. E qual é o juízo de Deus, queridos? Nessas circunstâncias, especialmente na sexualidade antes do casamento, os jovens, as jovens, os homens, as mulheres acabam se submetendo a desrespeito. Lembra da ocasião em que o filho de Davi estuprou a própria irmã? Ele estava violento de paixão. E logo em seguida, qual foi a postura dele para com a irmã? Nojo. Eu já vi isso muitas vezes, irmãos, no meio de jovens. Jovens que pensam que por paixão estão fazendo algo bom para o relacionamento, estão pensando em casar, e o que acontece? Tiram Deus do lugar de Senhor, e como Deus não é Senhor das suas vidas, eles cedem ao pecado, Deus permite que eles se entreguem ao pecado, e depois do pecado, talvez um relacionamento que até pudesse durar, e até mesmo constituir-se no casamento, de repente vem um nojo, de um rapaz para com a moça, da moça para com o rapaz, e isso é consequência do juízo de Deus. Diz respeito, quebras de relacionamentos que poderiam ser construídos de um modo saudável, a troca da sua intimidade e respeito com diversas pessoas. Meu irmão, que coisa estranha deve ser alguém que tem relações sexuais com diversas pessoas e mostra sua intimidade para muitas pessoas. Eu não consigo, deve ser uma coisa muito constrangedora. Encontrar pessoas, ver pessoas as quais você passa por elas e com as quais você já teve relações sexuais. Deve ser coisa muito constrangedora, compartilhar sua intimidade com muitas pessoas, e isso é também consequência da ira de Deus. A desonra, o planejamento do futuro impedido. Quantas vezes eu já vi isso? Especialmente jovens e adolescentes que planejavam um futuro e por ocasião de uma sexualidade, de um ato sexual, num tempo inapropriado, eles acabam irrompendo com diversas questões, às vezes filhos vêm, e o planejamento do futuro vai todo por água abaixo. A vida vai seguindo um curso completamente inimaginável, segundo se pensava antes. Às vezes não se tem mais condições de estudar, às vezes não se tem sequer recursos para sustentar os filhos advindos dessas situações. Crianças indesejadas. Meu irmão, como deve ser horrível ter um filho indesejado. Graças a Deus eu tive a oportunidade de sonhar com a minha filha. Eu sonhava em ser pai desde os 17 anos, né? O Senhor me alcançou, aos 15 anos eu entendi que eu precisava não namorar, ficar namorando, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas casar. E eu sonhava em ser pai desde os 17 anos. E a minha esposa ainda me enrolou uns 10 anos, né? Desse negócio. Mas eu sonhava. A minha filha veio desejada, querida, amada. Agora imagine quantas crianças são indesejadas. Nascem como um estorvo, uma pedra, um tropeço. Que horrível para essa criança. Que horrível para esses pais que nem imaginam o que é ser pai ou mãe. E isso é consequência do juízo de Deus sobre os homens. Assassinatos dos próprios filhos. Aborto. Que coisa terrível, irmãos. Há situações em que essa sexualidade libertina, essa sexualidade antes do casamento, ela chega a provocar pais matando filhos. Usa-se uma linguagem aí no meio de saúde para atenuar as coisas, para dosar com pílula cor-de-rosa, mas isso não é outra coisa senão assassinato dos próprios filhos, matricídio. Patricídio, pais matando filhos, mães matando filhos. O aborto é exatamente isso. Usa-se na nossa argumentação de nossos dias a advocacia de que a mulher tem o direito sobre o próprio corpo. Isso é tão estúpido quanto eu dizer que
se eu tenho uma arma, a arma é minha, eu tenho direito sobre a arma, então eu posso dar tiro em quem eu quiser. Não é estúpido um negócio desse? A mulher dizer, eu tenho direito sobre o meu corpo. E aí, se eu tenho uma criança no meu corpo, eu posso matar. É tão estúpido quanto eu dizer, eu tenho uma 32 aqui na minha mão, então eu posso matar quem eu quiser, a arma é minha. Faz sentido isso? O sexo é um poder, queridos. O sexo não é só orgasmo. Por isso que a sexualidade antes do casamento traz tantos males. Entende? Há a verdade de Deus sobre o sexo antes do casamento. Há a negação da verdade de Deus sobre o sexo antes do casamento. Há a troca que é feita quando se decide pelo sexo antes do casamento. E há o juízo ao qual Deus entrega todas essas consequências que eu enumerei e certamente muitas outras possíveis ainda. Deus permite essas consequências sobre aqueles que estão debaixo do seu juízo. Se você não está debaixo do juízo de Deus, se você foi chamado e reconheceu a Cristo como seu Senhor, fuja do sexo antes do casamento. Jovem, adolescente, fuja, entende? Do sexo antes do casamento. Geralmente isso se dá por namoro descomprometido. Eu particularmente já tenho uma certa, eu diria, uma certa cautela com essa ideia de namoro. Chamamos de namoro, às vezes, compromissos muito rasos. Se você não está ainda pronto a assumir um relacionamento inicial com uma moça ou com um rapaz, a ponto de já de antemão pretender o casamento, não namore. Está me entendendo, irmão? Esses namoros que nós vemos hoje em dia descomprometidos são uma porta aberta para o sexo antes do casamento. Se você, meu querido, minha querida, se você é um adolescente, 15, 16, 17 anos, se você está pensando que você vai casar daqui, ainda vai fazer uma faculdade, alguma coisa nesse sentido, vai casar daqui a 10 anos, o que você está fazendo namorando, meu irmão? Não faz sentido isso. O relacionamento chamado namoro descomprometido, ele é uma porta aberta para o sexo antes do casamento e para todas essas consequências do juízo de Deus, queridos. O namoro cristão, se é que a gente pode chamar assim, chamemos assim, porque a gente já tem isso convencionado aqui, né? Vamos chamar assim. Eu gostaria de dar outro nome. Quando a gente dá outros nomes, a gente reconfigura as coisas. Mas vamos devagar. Um dia a gente vai dar outro nome. A gente vai assumir esse nome aqui, tá bom? Não vamos chamar mais de namoro. Vamos dar outro nome. Mas, por enquanto, vamos chamar de namoro. O namoro cristão, queridos, tende a o início de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Tende a haver já de antemão um compromisso de intentar esse relacionamento para casamento. Não estou dizendo que você vai casar com a primeira pessoa que você vai se relacionar. Mas é injusto você começar a se relacionar com alguém se você já não começa esse relacionamento com a intenção de casar. Percebe? Entende? Por isso que o namoro cristão não pode ser um compromisso tão raso como nós vemos nos nossos dias de hoje. E um detalhe importante: o namoro cristão é com cristão. Simples, irmão. Simples assim. E eu, na verdade, vou complicar um pouco mais, que não é tão simples assim. É um pouco mais complicado. O namoro cristão é com alguém nascido de novo. Porque muitas vezes você vem à igreja e as jovens e as meninas dentro da igreja, que embora façam parte da igreja, não nasceram de novo ainda. E quando um cristão, alguém que nasceu de novo, começa a namorar com alguém que não nasceu de novo, isso é um julgo desigual. Ah, pastor, mas eu já vi muitas experiências de pessoas que começaram a namorar com um rapaz que não era cristão e ele evangelizou. A menina evangelizou, o rapaz ele se converteu. O rapaz evangelizou a menina, ele se converteu. Hoje eles são uma bênção. Pode acontecer. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Não deve haver julgo desigual. Um dos maiores pecados que o povo de Deus cometeu entrando em Canaã foi abrir as portas para relacionamentos fora do seu núcleo de fé. E isso é o que em Apocalipse vai se chamar do engano de Balaão. Qual foi o engano de Balaão, queridos?
pelo qual estava passando também a igreja. O engano de Balaão foi o seguinte: Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus, mas o que ele disse a Balaque: faz o seguinte, junta umas amonitas bonitas, umas gatinhas aí, filezinho, só filé, só modelo, leva para lá. Eu não posso amaldiçoar eles, mas leva essas mulheres de cultura pagã, elas vão mudar a cabeça desses homens, e a nação vai ser mudada. E foi o que aconteceu. Entende? Isto é algo tão sério que quando Esdras, voltando do cativeiro, percebe que o povo de Deus estava com as mesmas práticas, Esdras fica irado contra isso. E ele ordena que as mulheres há muito casadas, os homens casados há muito tempo já, com mulheres que não eram do povo de Deus, ele ordena a separação dessas mulheres. Sim, na fé cristã, o apóstolo Paulo orienta de um modo distinto. Ali era um outro momento histórico. Mas pelo amor de Deus, minha irmã, meu irmão, faça um favor para mim e para você, não me dê trabalho e não se dê desespero, ok? Eu já vi, estou falando da minha experiência pastoral, quantas mulheres eu já vi sofrerem por casamentos de julgos desiguais, nessa expectativa, o rapaz vai mudar. Eu já vi coisas mais absurdas, irmãos. Eu já vi um cônjuge cristão casar-se com outro cônjuge e depois descobrir que ele era homossexual. Já vi mulheres padecerem anos e anos e anos com maridos incrédulos, que, embora às vezes até dentro da igreja, não perceberam, não identificaram se ele dava evidências de novo nascimento, de que conhecia e tinha Cristo como a suprema beleza da sua vida. Como é que você vai casar com alguém que não reconhece o Senhor Deus como aquele que é a suprema beleza da sua vida? Jovem, não se case com aquele que não é cristão. O apóstolo Paulo vai dizer: a mulher que já é casada, permaneça com o seu marido. O homem que já é casado, permaneça com a sua esposa. Sim, ponto pacífico. Mas nós estamos falando aqui sobre sexualidade antes do casamento. Você acha que um jovem vai entender? Não vai entender essa questão de guardar a sexualidade, não, queridos. A maioria não, pode até ser que de 100 salve 2. Mas a maioria não vai entender. Eu tiro por mim. Eu comecei ali na iminência da minha conversão, eu fiquei com uma menina crente, né? Aquele dia ela não estava muito crente, não. Na semana da minha conversão. E aí no outro dia, depois de eu ter tido um contato com ela, né, beijos, essas coisas, ela falou: nossa relação está muito carnal. Eu falei: você queria o quê, minha filha, né? Eu estou aqui para isso mesmo, foi para isso que eu busquei você, para uma coisa carnal. Entende? O homem que não nasceu de novo, ele pensa segundo o mundo. E a orientação da palavra de Deus, não é a minha orientação. Não sou eu, pastor Carlos Eduardo, que diz. É a palavra de Deus. Ela exige dos seus que lhe obedeçam, buscando um relacionamento dentro daqueles que são povo de Deus e que nasceram de novo, queridos. Entende isso? Portanto, eu espero de você que não está sob o juízo de Deus, que você fuja do sexo antes do casamento. Em princípio, por um namoro verdadeiramente comprometido. O Senhor me alcançou, eu tinha 15 anos de idade. Dos 15 anos até os 19 anos eu não namorei. Tive umas paixonites, o que eu fazia? Eu ia orar. E não era assim: irmã, eu vou orar por você ora por mim. Não, era eu orar só. Passava 2, 3, 4, 5 meses orando e Deus falava: não, ainda não. Fiz isso umas 2 vezes. Chegou a minha esposa. Passei 4 meses orando e Deus disse sim. Falei: opa. E aí eu fui fazer o primeiro contato com ela. A primeira coisa que eu disse para ela, não sei nem como é que ela não assustou, né? Não assustou porque era a vontade do Senhor. Falei: olha, primeiro dia que eu a vi, a minha intenção é começar a conversar com você para casamento. Eu nem trabalhava, não tinha nada, não tinha nada ainda. Só estava lá a esperança, né? Mas a intenção foi essa. Entende? A intenção daquele que é cristão e namora tem de ser para casamento. Se você está namorando alguém que não lhe passa pela cabeça casar com essa pessoa, separe-se desse namoro. Além disso, o namoro cristão deve ser com um cristão nascido de novo. Identifique se há evidências de um novo nascimento. Porque eu não quero me encontrar com você depois no gabinete, daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, para resolver problemas que você nem deveria passar por eles. Certo, irmã? Certo, irmão? Entendido, jovem? Posso ouvir um amém? Amém. O sexo
antes do casamento, então é a primeira manifestação da impureza sexual. O sexo fora do casamento, para aqueles que são casados, é a segunda manifestação da impureza sexual. Ora, se o sexo só é puro no casamento, qualquer um que tem um relacionamento sexual fora do casamento extraconjugal, ele está incorrendo nos desdobramentos da ira de Deus contra si. Qual é a verdade a respeito do sexo fora do casamento, queridos? Se você ama o Senhor e a sua família, você vai preservar o nome de Deus, a glória de Deus, e você vai se guardar de um ato tão escandaloso, e vai guardar a sua família de dores e sofrimentos que são consequentes ao adultério. Simples. O cristão, ele por amar o Senhor, ele por temer o Senhor, por amar a sua família, ele vai guardar a sua família, ele vai proteger a sua família de consequências terríveis que se desdobram para toda a vida e quiçá para gerações futuras. Por isso que esta impureza sexual, a verdade sobre ela é que aquele que está em Deus, ele vai evitar de tudo. Não estou dizendo que o casado não passa por tentações, o casado também passa por tentações. O casado também é tentado a relações fora do casamento. Entende? O casamento não nos blinda contra as questões sexuais. É claro que sim, o casamento também há nele mecanismos para que nós tenhamos atenuada essas esferas da tentação. Mas o casamento não blinda ninguém. Por isso que, antes de tudo, queridos, o Senhor. Percebe como é que são as coisas? Se Deus é o Senhor, queridos, acima de tudo nas nossas vidas, nós olharemos para isto e pensaremos antes de tudo na glória, no nome e na fama de Deus, visando a não desonrá-lo. Mas qual é a negação que nós temos ouvido, queridos, em respeito ao adultério? Qual é a negação que nós temos ouvido em respeito ao sexo fora do casamento? Temos ouvido o seguinte: você tem o direito de ser feliz. Se você não ama mais o seu cônjuge, a culpa não é sua. Você tem o direito de experimentar uma outra pessoa antes de saber se vale a pena sair desse casamento. É o que as pessoas têm ouvido. São conselhos que eu já ouvi pessoas chegando no meu gabinete e dizendo: pastor, eu ouvi esse conselho, de que vale a pena eu experimentar uma outra pessoa antes de eu me separar, para eu não perder tudo de uma só vez. Olha a mentalidade das coisas, queridos. Olha como esse mundo caminha. O mundo caminha dizendo: você tem o direito de ser feliz. Se você não ama mais a sua esposa, seu esposo, ora, isso não é culpa sua. Será que entendemos o que é amor, irmãos? Meu sermão aqui não é sobre Efésios capítulo 5, mas eu poderia pregar, deveria e ainda vou pregar um texto sobre o que é amor baseado em Efésios capítulo 5. Amor é completamente diferente disso, mas é o que nós ouvimos, que esse sentimento que você tem pela esposa, se acabou o seu sentimento pela sua esposa, você não tem culpa disso. Se acabou o seu sentimento pelo seu esposo, você não tem culpa disso. Isto não é amor. Essa é a negação da verdade de Deus. E que troca os homens têm feito quando escolhem o adultério? Os homens têm trocado a dignidade do nome de Deus sobre eles mesmos, sobre suas famílias, pelo prazer de se sentirem vivos ou se sentirem amados. Os homens têm achado que tem mais valor eu me sentir vivo. Geralmente, o homem tende ao adultério quando ele se pensa num conquistador, ele quer se sentir vivo de novo, conquistando outras mulheres. Geralmente as mulheres tendem ao adultério, não estou dizendo que isso é regra, mas é geralmente. Geralmente as mulheres tendem ao adultério quando elas não estão se sentindo queridas e amadas, precisam de ser acolhidas. E aí a mulher e o homem pensam: isso é maior do que o nome e a glória de Deus e a honra de Deus sobre a minha vida. Essa é a troca que é feita. E qual é o juízo de Deus, queridos, contra o adultério? O juízo de Deus contra o adultério é a perda da honra e da dignidade. Às vezes, a desonra que recai sobre nós no adultério, ela é irreparável. Sabia disso? Você pode até ser restaurado na misericórdia de Deus para a vida de Deus, mas a honra e a dignidade são irreparáveis muitas vezes. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer dos ministros que
Aqueles que devem ser separados para o presbiterato, eles devem ser maridos de uma só mulher. Recai sobre nós consequências de perder a nossa honra e a dignidade, às vezes de um modo irreparável. Às vezes o filho nunca mais vai olhar para o pai do mesmo jeito. Nunca mais. Eu já vi situações terríveis acompanhando casos assim. Qual é a consequência do juízo de Deus? A perda da honra e da dignidade, às vezes irreparável, a perda da família. Meus queridos, que coisa gostosa, um dia, sentado no sofá, com a esposa, a filha, assistindo um filme, debaixo de um colchãozinho quente. O que a gente precisa mais que isso, queridos? Quando eu chego de viagem, às vezes passo alguns dias fora de casa, né? Aí sento no sofá, vem a minha esposa, minha filha pula sobre mim e vem o Caramelo, que é meu cachorrinho. Não preciso de mais nada, queridos. Isso é um dom, é uma bênção de Deus. A família é uma bênção de Deus. A família é uma bênção de Deus. Mas o que o homem perde quando ele muitas vezes incorre nisso? Muitas vezes ele perde a família. Pode até não perdê-la de fato, mas ele a fragmenta e a machuca muitas vezes, até que ele consiga restaurá-la, e nunca a restauração será plena. Entende? A perda do respeito dos filhos, a projeção na formação dos filhos. Ora, meus queridos, o filho tem como principal parâmetro de verdade, justiça e bem, seus pais. E à medida que os próprios pais incorrem em pecados tão graves, os pais estão projetando sobre os filhos uma terrível formação, trazendo influências perversas sobre os filhos. Às vezes os pais se preocupam tanto em pagar uma educação aos filhos, em colocar os filhos nas melhores escolas, mas coisas dessa natureza que não tem preço que pague, são destruídas exatamente por conta do adultério. A perda de bens, até as riquezas construídas no casamento, que pela soma do trabalho dos dois se multiplica, são dilapidadas muitas vezes nestes terríveis encontros. Enfim, eu poderia enumerar muitas outras coisas, mas eu acho que por aqui já dá para assustar, né? Por aqui já dá para a gente perceber que a ira de Deus se desdobra, e que esses desdobramentos são consequências de quê? De o homem amar mais as coisas criadas do que o Senhor, e por isso Deus lhe entrega a essas consequências terríveis e perversas. Certo? Se você não está sob o juízo de Deus, se Deus é o Senhor da sua vida, pelo amor de Deus, fuja do sexo fora do casamento. Fuja, corra do relacionamento extraconjugal. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa se provar um conquistador de outras mulheres, não, homem. Certo? Você não precisa mostrar que você continua bonitão, não. Até porque não continua, não, viu? Deixa eu falar a verdade. Olhe para as minhas fotos lá de quando eu tinha 22, 23 anos. Ixi, né? Mudou muito. Eu lembro que quando eu morava com a minha esposa, né? Eu era todo travadinho, irmãos. Malhava e tal, corria, né? Um dia ela pegou alguma coisa aqui que não era um músculo exatamente, eu falei, ela falou, o que é isso, uma gordurinha? Eu falei, não, é um músculo não enrijecido, né? Hoje, só tem músculos não enrijecidos em mim, viu? Então sim, querido, você não precisa se provar um conquistador de outras mulheres, não. Reconquiste de novo, mais uma vez, a sua própria esposa. E às vezes o ímpio é muito mais sábio que nós. Stephen Kunitz, escritor, jornalista, colunista, ele fala que ele vive casado há mais de 30 anos com a mesma esposa. E ele escreveu um artigo muito bacana. O presbítero Fernando que me mandou esse artigo. E ele diz o seguinte, preste atenção, ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou em meu 3º casamento. A única diferença é que me casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, já está no seu 5º casamento. Porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher.
O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia. De tempos em tempos, é preciso renovar a relação. De tempos em tempos, é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, voltar a se vender, voltar a seduzir e ser seduzido. Você não precisa se provar um conquistador com outras mulheres, meu irmão. Conquiste a mesma. Mais uma, mais duas, mais três, se necessário, mais 10. Mas conquiste-a de novo. Você percebe que você se prova de muito mais valor quando você olha para a mesma esposa e você investe sobre ela com uma outra postura e vice-versa? Uma atenção às mulheres. Você não vai encontrar atenção nos braços de outro homem, minha irmã. Os segundos de atenção e prazer não pagam um oceano de sofrimentos seus e de sua família. A mulher geralmente está reclamando por atenção, está pedindo desesperadamente por um olhar para ela, quando ela está cometendo adultério. E não se engane, os galanteios, as palavras doces, a atenção que lhe é dirigida, tão logo se passe, o orgasmo será esquecida por aquele que galanteou você. Certo? Portanto, fuja desse processo de sofrimento. Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas situações dessa natureza. Meu Deus, irmãos, que por causa de sentir-se necessitada de carinho, de atenção, na verdade vem um furacão e destrói tudo, irmãos. Tudo. De eu ter que acompanhar para evitar que a pessoa se suicide. Dado o desespero de uma mulher que por alguns instantes de atenção jogou um furacão no meio da sua família. Por isso, fuja, corra dos lábios sedutores. Diz o texto de Provérbios, capítulo 5. Meu irmão, pelo amor de Deus, não abre espaço não. Não começa com essa coisa de ouvir um elogiozinho, de achar bacaninha, de trocar uma mensagenzinha, de conversar de vez em quando separado. Se a sua esposa não puder saber que você está conversando com uma outra mulher, não converse com essa mulher. Se as conversas que você troca pelos meios digitais, a sua esposa ou seu esposo não puderem ler, não troque essas conversas. Não comece, não abra a porta. Não seja esperto para o mal, meu querido. Seja esperto. Me lembro que ainda era noivo, e aí uma vez trabalhando no caixa, eu era na caixa, e aí estava com essa aliança aqui na mão direita, né? Chegou um advogado, eu trabalhava no caixa, autenticando o DARF, a advogada começou com conversinha daqui, conversinha dali, que perfume cheiroso, nossa, como seu cabelo está assim e tal. E ela já foi direto, né? Depois de algumas investidas, ela já foi direto e disse, você não quer sair comigo não? Falei para ela, assim, nem me conhece, né? Falei, olha, tem uma aliança aqui na minha mão, eu sou noivo. Ela disse, não, eu não tenho problema com isso, não. Aí eu falei, eu sou cristão. Ela disse, mas eu também sou evangélica. Aí eu falei para ela, mas antes de tudo eu temo o Senhor. E eu não poderia fazer uma coisa dessa contra o meu Senhor. Ela disse, então tá bom, tudo bem. Meu irmão, corra. Não troca o primeiro sorriso, não. Entendeu? Percebeu uma ação insidiosa? Corte. É difícil, às vezes a gente fica até constrangido, mas corte na raiz, fuja disso. Não esconda seu celular da sua esposa, não esconda suas contas digitais da sua esposa, de e-mail. Se você tem escondido, está errado. O relacionamento conjugal tem de ser transparente. A minha esposa não pode ter medo de que eu olhe o celular dela, de que ela olhe o meu, e eu nem olho procurando nada, não. E nem ela olha, mas está aqui, no dia que ela quer, ela pega, ela olha, ela mexe, de cima para baixo, de baixo para cima. Não pode haver em nós qualquer coisa que abre espaço para qualquer pessoa achar que nós estamos dando conveniência a esse tipo de ações. Fuja, corra, faça como José. Não se pense forte, não. Não acho que você vai estar ali só para receber um elogiozinho. Não, é só uma questão de autoestima. Meu irmão, você é um pecadorzão igual eu, meu irmão. Se a gente deixar, esse pecado velho é muito mais experiente que eu e você. Ele vai nos amarrar mãos e pés e vai nos levar a lugares que nós nunca gostaríamos de ir. Certo?
Não seja esperto, não. Seja bobo, corra. Não acho que você é espertalhão, não. Saiba que você é fraco. Amém? Cuidado com a sua fragilização em meio às crises conjugais, querido e querida. Nós passamos por crises conjugais, sim. Todo casal passa. Pastor, o senhor também? Sim. Já passei por crises conjugais. Já tive vontade de separar da minha esposa, e ela de mim. E ela provavelmente de mim mais do que eu dela. Mas Deus é bom e restaurador, irmãos. Deus é bom e restaurador. Quando a gente se volta a Ele e diz: Senhor, o Senhor é meu bem acima de tudo. O Senhor é mais importante do que qualquer coisa que eu sinta, que eu pense. O Senhor me deu esse casamento. E esse casamento é para o Senhor e para a sua glória. Então, vem aqui. Quando a gente se coloca diante de Deus, queridos, Deus faz coisas extraordinárias. Se você estiver fragilizado em meio a uma crise conjugal, busque ajuda. E não fuja, certo? Busque ajuda, converse com alguém. É 10 vezes mais fácil restaurar um casamento em crise, eu estou falando como pastor, do que um adultério consumado. Um adultério consumado, meus irmãos, é muito difícil de ser restaurado. Um casamento em crise? Irmãos, isso a gente já viu dezenas de vezes. Eu estou cansado de ver. A gente já sabe de trás e para frente, de frente para trás, como são essas coisas. É muito mais fácil de restaurar. Diante de Deus, da sua palavra, Deus é restaurador. Mas, se você não buscar ajuda, quando você estiver em crise, busque ajuda. Busque alguém que lhe dê auxílio. E aí, você terá condições de responder diante de Deus àquilo que está lhe trazendo aflição. E quanto a isso, por fim, eu quero lhe dizer uma coisa. Não defraude o seu cônjuge sexualmente. Há muitos casais que, por estarem em momentos de crise, por uma chateação, eles simplesmente, a esposa diz: não, eu não quero ter relações sexuais com meu esposo. O esposo nem procura a esposa. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 7 que o corpo da esposa não é do esposo e o corpo do esposo não é da esposa. O casamento não é só sexo, mas é sexo também. E por isso é importante que a gente tenha uma boa vida sexual. Entende? Então não defraude, não se negue ao seu esposo. Esposa, não se negue ao seu esposo e vice-versa. Ok, queridos? Estamos juntos aqui? Guarde o seu casamento. Deus não separou você para as consequências de sua ira. Se o Senhor é o seu Senhor, Ele está acima de tudo, você antes de tudo pensará na glória, na fama e no nome dEle. A negação, queridos, dessa defraudação é um pecado contra o nome e a glória de Deus. Certo? Amém? Bem, a primeira consequência de que Paulo nos fala, a que Deus entrega o homem, o seu juízo, é quando Deus entrega o homem à impureza sexual. A impureza sexual que se manifesta na sexualidade antes do casamento e na sexualidade fora do casamento. Felizmente, queridos, para nós, esta ira de Deus, onde Deus simplesmente entrega ao homem, nos é dito na Sagrada Escritura que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele, embora Deus tenha entregue o homem a essas consequências terríveis, o Senhor Jesus Cristo nos diz que, embora esse seja um quadro pavoroso, Ele enviaria o seu Espírito Santo. Para quê? Para convencer. De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a misericórdia, quando o Espírito de Deus convence, e o homem se reconhece pecador e condenado,
por causa de estar entregue a essas condições que são debaixo da ira de Deus, e ele reconhece essas condições não como é o meu jeito, a minha alegria, a minha maneira de ser, não, ele reconhece isso como pecado. Ele reconhece a justiça de Deus e reconhece já o início de Deus, do juízo de Deus e da ira de Deus nas consequências advindas desses comportamentos. Há uma porta de salvação no Evangelho para esses quadros, que o Senhor possa alcançar a todos quantos ouvem essa palavra e que porventura estejam em alguma condição semelhante. Semana que vem eu ainda vou falar sobre o terceiro desdobrar da ira de Deus, que é contra a homossexualidade. Fica para a semana que vem. Mas hoje aqui, eu quero dizer que há misericórdia. Porque o Espírito de Deus, pela sua palavra, chama ao reconhecimento do pecado, da justiça e do juízo. E sim, ainda que haja consequências contra este pecado, Deus preservará do juízo final. E permitirá que haja atenuação do sofrimento decorrente destes pecados. Amém? Coloquemos-nos em pé, amados. Que o Senhor tenha misericórdia. Graças a Deus, queridos. Sabe por quê? Porque nós podemos perceber que se por algum motivo não temos incorrido em caminhos como estes, sabe de onde vem isso? Não vem de nós, queridos. Isso vem da graça sustentadora de Deus sobre nossas vidas. É porque Ele tem sido nosso Senhor. Amém? Quantas vezes o Senhor nos livrou de abismos, queridos? Profundos e terríveis. Por quê? Porque Ele é bom para conosco. Portanto, nessa noite, dê graças a Deus. Se você pode dar graças a Deus pela sua preservação, pela sua misericórdia, pela sua sustentação, pela sua correção. Quando Deus vem contra você e lhe coloca diante da sua palavra para chamar-lhe a você responder a Ele em obediência, dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque na verdade, contra aqueles sobre os quais repousa a sua ira, estes estão ignorantes de que qualquer coisa dessas seja o peso da sombra da ira de Deus. Então, oremos ao Senhor, pedindo misericórdia e dando graças por sua misericórdia. Curva a sua cabeça.